Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3 diz: Bem-aventurados os pobres, em algumas versões está humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus está preparado para os humildes, humildes de espírito. A humildade é fundamental. Deus procura os humildes de coração. Deus quer que nós nos esvaziemos do nosso ego, da nossa vontade, dos nossos desejos e dos nossos elogios, né? Deus quer que nós sejamos humildes, simples, que nós nos coloquemos na posição de servos, de ovelhas, e o coloquemos no lugar de Senhor, de pastor. Aquela pessoa que vive se exaltando: eu fiz isso, eu faço aquilo, porque eu estudei, eu fiz aquilo, eu fiz isso, fiz cursos, fiz não sei o quê. Pessoa que vive se exaltando por aquilo que ela faz, ela não é humilde. A pessoa que é humilde, ela espera ser exaltada por Deus. O Senhor Jesus contou certa vez uma parábola daquelas pessoas que se reúnem numa festa e procuram os melhores assentos, os lugares dianteiros, né? E diz que os humildes ficam lá no fundo, esperando que alguém o exalte e o chame para frente. Irmãos, quem tem que te exaltar é Deus, e não você. Então nós somos ovelhas do Senhor, nós somos servos do Senhor. Não podemos de maneira alguma ficar nos exaltando a respeito de qualquer coisa, porque tudo que nós conquistarmos é em função da beneficência do nosso Deus, em função da ação do nosso Deus. Entenda, irmãos, é Deus quem faz, é Deus que exalta, é Deus que abençoa. Então aquela pessoa que não tem humildade é aquela pessoa que tem o que nós chamamos da lepra da alma, que é a soberba. A soberba é algo terrível, que leva as pessoas para a perdição. A soberba é tão ruim que Deus colocou um espinho na carne de Paulo para que ele não ficasse soberbo. Entenda, irmãos, uma pessoa soberba, ela está distante de Deus, e ela está distante do reino dos céus. Porque no reino dos céus só acessarão os humildes de espírito, é o que diz aqui no versículo 3. Então seja humilde, irmãos. Se coloque no seu devido lugar, lugar de aprendiz, lugar de servo, lugar de quem precisa conhecer e servir mais ao Senhor. Entendam, deixe o Senhor te exaltar e não se exalte, né? Não se promova. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você não sabe do amanhã, você não sabe de nada. É Deus que sabe todas as coisas. Nós temos que saber o nosso devido lugar. Não se deprecie, mas também não se exalte. Seja humilde, simples. Humildade agrada a Deus. Humildade está associada à fé. Porque uma pessoa soberba, ela pensa que ela pode resolver. Aquele que é humilde sabe que tem muitas coisas que só Deus pode resolver, só Deus pode mudar, só Deus pode transformar. Então seja humilde, irmão, seja humilde, não procure se exaltar. E seja humilde não só no seu falar, nas suas atitudes. Seja humilde também, irmão, nas suas vestimentas. Lembra-se do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele se vestia como os discípulos. Ele não se exaltava, ele não dava com Rolex no pulso, anelzão no dedo, né? Não chegava numa carruagem de ouro da BMW, não. Ele andava a pé e andava com os humildes, se vestia igual os seus discípulos. Tanto é que, para ser reconhecido, Judas teve que beijá-lo, porque ele era simples, né? Ele não é simples, cuidadoso, mas simples. Simplicidade não significa que você vai ser relaxado. Simplicidade é que você
vai se adequar ao ambiente, vai se adequar aos demais. Não procure se exaltar diante dos outros, não, com palavras, com atitudes, com vestimentas, seja o que for. Seja humilde. Aquela pessoa que quer se exaltar, irmãos, o homem de Deus, ele tem que ter aquilo que é o melhor dessa terra. Ele tem que comer o melhor dessa terra. Ele tem que ter tudo de bom. Mas ele não precisa ser um perdulário. Ele não precisa se ostentar. Não precisa, irmão. E as mulheres de Deus também não precisam ser peruas de Deus. Entenda, irmãos. Simples, humildes, como as pombas, diz o Senhor. As pombas não chamam atenção pelo seu cantar maravilhoso e nem pelas suas plumagens maravilhosas. São simples. E é assim que o Senhor diz que nós devemos ser simples como as pombas. Então, é isso que agrada a Deus. Simplicidade, humildade. A gente se colocar no nosso devido lugar e não procurar, vamos dizer assim, a soberba e a exaltação perante os demais. Deixe que Deus te honre, deixe que Deus te exalte. É melhor você ter recompensas de Deus do que recompensas de homens. Amém? E aqui no versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram serão consolados por Deus. Entendam, o choro, ele é importante, porque o choro desabafa. O choro muitas vezes descarrega emoções, mas você não vai passar o tempo todo chorando. Você não vai ser um chorão. Você não vai viver, como dizia aí os mais antigos, choramingando, porque isso irrita as pessoas. Irrita ou não irrita? Pessoa que vive chorando, fala com você com voz de choro. Isso irrita, isso desagrada, irmão, e desagrada a Deus. O choro, ele tem que ser momentâneo, tem que durar no máximo uma noite. E a alegria tem que vir ao amanhã. Ou seja, ele tem um propósito curto. Você enfrentou uma situação adversa, teve uma perda aí de um ente querido que você muito amava. É normal o choro. O que não é normal é passar a vida toda chorando. Então, isso daí passa a ser coisa demoníaca. Eu conheci uma pessoa que perdeu a mãe e 3 anos depois vivia chorando em função disso. Parece que aconteceu com a mãe dela o que aconteceu com ninguém, né? Que todo mundo morre. Todo mundo morre. Parece que a única que morreu foi. Entende, irmãos? Esse apego é ruim, é maligno. Nós sabemos que um dia partiremos. Nós ficamos tristes, choramos, mas não devemos levar a nossa vida no choro, choramingando. E olha como me irrita, eu não sei se irrita você também, a pessoa que ela fala chorando. Meu Deus do céu, né? É pior do que aquele pernilongo que fica zoando no seu ouvido. A palavra do Senhor diz, depois eu vou procurar o texto aí, repreenda a voz do choro. O choro tem que ser momentâneo. E quando o choro é momentâneo, com uma motivação adequada, Deus consola. Deus consola. Você tem que ser solidário com a pessoa que está passando por um momento difícil, que está no choro. Então, chorai com os que choram. Mas você não deve incentivar a pessoa a permanecer chorando. O Davi, ele chorou muito quando o seu filho estava enfermo, mas chorou mesmo em toda a enfermidade do filho. Mas quando ele teve a notícia que o filho tinha morrido, o filho que ele teve com a Betseba, fruto do adultério, o que ele fez? Ele levantou, lavou o rosto, comeu, que ele não estava comendo, e seguiu sua vida. E perguntaram: Davi, o seu filho está doente, aí você estava chorando, clamando, chorando a Deus, tal. E agora que o filho morreu, você lava o rosto, levanta. Ele falou: enquanto havia esperança, eu estava buscando, chorando, lamentando, clamando.
Mas agora, nada vai mudar. Agora, ele não vai vir mais a mim, mas eu um dia irei a ele. É isso, irmão. A separação é temporária. Um dia nós estaremos todos juntos no paraíso. Fala para o seu irmão do lado, quero te ver lá no céu, irmão. Não se desvia não, hein? Glória a Deus. E aqui no versículo 5, esse é lindo, irmãos. Esse tem que ser cabeceira da sua cama. Você tem que colocar no para-choque do seu carro. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados, felizes, conquistador da terra, são os mansos, os brandos, os calmos, os gentis. É isso, irmãos. A brandura, a gentileza conquista as pessoas, agrada as pessoas. Irmãos, isso não é ser passivo, não. Brando, manso, não é ser passivo, nem sonolento, nem acomodado. É você ser calmo e gentil. Irmãos, isso é fundamental, irmãos. É fundamental. Se você quer conquistar, se você quer que todas as portas sejam abertas para você, seja gentil. Seja gentil com as pessoas, né? Gentileza. E no devido momento, na devida situação, procure presentear as pessoas. E presentear com presentes que agradam a Deus. Presenteie as pessoas com a palavra de Deus. Presenteie as pessoas com ensinamentos de Deus. Presenteie as pessoas com oração a Deus. Presenteie as pessoas com campanhas a Deus. Ô irmão, estou fazendo, eu sei da sua situação, estou fazendo uma campanha lá na igreja por você. Ô irmão, você agrada as pessoas, você encanta as pessoas, você abre os caminhos e você prospera. Entenda, o nosso Deus é um Deus gentil. Ele nos deu o melhor presente que se pode dar a alguém. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu o seu único, querido e amado Filho. Deus é extremamente gentil. E quem é filho de Deus tem que ser gentil, tem que ser brando. Não pode, uma pessoa estúpida, os caminhos são trancados, ela desagrada a todo mundo. Meia culpa, meia máxima culpa. Irmãos, eu digo isso porque eu tenho procurado isso, irmãos. Porque muitas vezes eu não sou brando, não sou gentil, né? E eu tenho que vencer essa barreira. Se eu quiser que as coisas prosperem na minha vida. Tem que ser, irmãos. Você tem que ser assim. Não ser, vamos dizer assim, se Maria vai com as outras, não, mas ser gentil. E mesmo quando você for convidado por algumas coisas, contraria a palavra de Deus, você tem que ser gentil na sua resposta, mas ficar com a palavra. Irmão, né? Eu sei, eu até agradeço o seu convite, mas é que eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Então, irmãos, eu vou seguir a palavra do meu Deus, porque eu creio nela, tenho fé nela, e eu agradeço o seu convite, né? E não falar, não, eu não vou porque eu sou crente, né? Aí não dá, né, irmãos? Aí não dá. Então, até na hora de dizer não, né, tem que ser gente. Agora, tem alguns que você tem que falar. O Senhor Jesus falava duro. Em muitas situações ele falava duro. Pega Mateus 23 aí, que você vê ele sentando a lenha lá nos fariseus, lá, sepulcros caiados. Vocês com um mosquito engolem um camelo e vai por aí afora, irmãos.
Então tem um momento de exortar, mas de maneira geral, seja gentil, seja brando, seja manso, ou seja, não seja estúpido. Porque um estúpido com razão, ele perde a razão, porque a atitude e a ação dele o tira a razão, tira o crédito. Então, brandura, gentileza, sempre procurar presentear pessoas com presentes eternos, né? E aí você vai herdar a terra, você vai conquistar a terra. Irmãos, você vê por aí que é claro que até o diabo usa, às vezes, a gentileza, irmãos. Até o diabo. Né? Eu tinha uma senhora idosa que me dizia, todo golpista é simpático. Ela falava de todo golpista é simpático. Né? Porque é uma estratégia, irmãos. Né? Vem com aquela conversinha e tal, né? Porque ele sabe que isso abre os caminhos. Ele sabe que ele se torna mais receptivo para trazer seu engano. Irmãos, use a gentileza, use a simpatia para o bem, para semear o bem na vida das pessoas. Você vai ver como as portas, você vai herdar a terra. Aqui não está dizendo sobre o reino dos céus. Tá? Está falando sobre esse mundo, no mundo físico. Diz aqui que herdarão a terra. Então, se você quer prosperar aqui, primeira coisa, você tem que ser uma pessoa branda, mansa, gentil. Lá no seu emprego, na sua escola, seja onde for que você andar. Amém? Até na igreja, viu, pastor? Glória a Deus. Mateus 5,6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, nós temos que ter fome e sede da palavra de Deus. A justiça é a palavra do Senhor. Entendam? O melhor alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos transforma. Éramos nanicos espirituais, crianças espirituais. Estamos crescendo, né? Estamos na adolescência espiritual, vamos dizer assim. Estamos sendo fortalecidos com a palavra do Senhor. Antes qualquer lutinha te abatia. Hoje não. Hoje você está mais forte, mais resistente, porque você foi alimentado com a palavra do Senhor. Então tenha fome e sede da palavra do Senhor. Entenda, irmãos, não perca a oportunidade de conhecer, de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nesse mundo afora se ouve tanta besteira, tanta papagaiada, tanta notícia ruim. Procura o Evangelho. Você sabe o que significa o Evangelho? Notícia boa, boa nova. Né? Então procure a boa nova de Deus, procure o Evangelho, procure conhecer, tenha sede. Eu quero conhecer esse livro, eu quero conhecer esses versículos, eu quero conhecer as palavras do Senhor. Tenha sede, tenha fome da palavra de Deus, porque ela vai fortalecer o seu espírito e vai fazer você mais resistente às tribulações da vida, vai abrir os seus caminhos, você vai aprender estratégias com o Senhor, você vai ser feliz, vai ser feliz, porque felicidade no mundo é uma felicidade temporária, passageira. A pessoa tem dinheiro, ela está feliz, perdeu o dinheiro, fica triste, né? A pessoa, ela tem paz, ela está feliz. Acabou a paz dela, vem alguma atormentação, ela fica triste. Mas aquele que é alimentado pela palavra do Senhor, seja qual for a situação, ele é feliz. Você sabe, você vê crentes que passam por lutas enormes, estão tranquilos, sorridentes, calmos, como se não estivesse passando pelo vale da sombra da morte. Não é a circunstância que vai mudar o seu humor. Não é a adversidade que vai mudar o seu humor. O que entristece um verdadeiro cristão é a ausência da palavra do Senhor, né? É a ausência da presença do Senhor. Nós temos algo que ninguém pode nos tirar, a fé no nosso Deus, e essa fé nos mantém felizes, apesar das adversidades. Lutas todos têm, mas felicidade
diante das lutas, só aqueles que são alimentados pela palavra do Senhor. Aqueles que têm fome e sede de justiça da palavra do Senhor. Entendam? E aqui esse versículo, porque diz que eles serão fartos. A palavra de Deus nunca faltará. Ela sempre virá. Até nos países onde é proibido, a palavra de Deus acaba entrando. É claro que a perseguição é enorme. E por isso que nós devemos glorificar ao nosso Deus, porque nós estamos num país onde há liberdade da pregação da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Está vendo, irmãos, vocês que sentam a lenha no país aí? Né? Tem lugares piores, irmão. E não é o Haiti e a Síria, não. O pior lugar do mundo é o lugar onde a palavra é proibida. Porque a palavra é o bem maior que nós temos. A palavra é o próprio Deus. Entendam? Então, nós temos que saciar a nossa fome, a nossa sede, com a palavra do Senhor. E aqui no versículo 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem quer misericórdia tem que semear misericórdia. Irmãos, a pessoa que não tem misericórdia, que não tem compaixão, ela não vai receber compaixão de Deus. Está todo mundo falando aí de um discurso de um vereador, não sei de onde aí, que disse que devia moer todos os mendigos e fazer alimento para peixe. Tá? Veja quanto... É um endemoniado, irmãos. É uma pessoa que não tem um pingo de misericórdia. Deus não vai ter misericórdia com quem não tem. Para que você receba a misericórdia do Senhor, você tem que semear misericórdia. A palavra de Deus nos revela um texto que está lá em Marcos capítulo 7, sobre o filho da viúva de Naim. Então, haviam duas, vamos dizer assim, duas multidões. Uma multidão seguindo a Jesus e uma multidão num féretro, num sepultamento, num enterro. E as duas multidões se encontraram. Uma multidão que seguia a vida, que era o Senhor Jesus, e uma multidão que carregava a morte, que era um defunto. E quando a multidão que carregava a morte encontrou a multidão que seguia a vida prevaleceu. O Senhor Jesus ressuscitou aquele morto. E as duas multidões foram unidas em torno do Senhor. Não tinha mais corpo para sepultar, né? O que tinha era a vida para seguir, que era o Senhor Jesus. Mas o texto diz que o Senhor Jesus tocou no esquife e deu uma ordem para o morto, porque ele foi movido por uma íntima compaixão, uma íntima misericórdia. Ele teve uma misericórdia e uma compaixão extrema por aquela viúva que carregava o filho no caixão. Por quê? Por causa da situação dela, porque ela estava sepultando o filho, ou estava invertendo a ordem natural das coisas. Não só por isso, o Senhor teve compaixão, porque aquela viúva era uma viúva que tinha compaixão. Ô pastor, como é que o senhor sabe? Porque a palavra de Deus diz que havia uma multidão em torno dela, consolando ela no sepultamento do filho, né? Então, entenda, irmãos, uma pessoa que tem compaixão, né? As pessoas semeiam compaixão na vida dela. As pessoas são solidárias. Vocês veem que tinha uma multidão e o Senhor Jesus teve compaixão porque aquela mulher era uma semeadora de compaixão e de misericórdia. Por isso todos estavam lá e por isso que o Senhor deu uma colheita de compaixão a ela. Entenda, irmãos, tenha misericórdia, tenha compaixão. Você não sabe da história de ninguém, irmãos. A pessoa pode estar no crime, a pessoa pode estar debaixo da ponte, no vício, a pessoa pode estar nas bocas de droga, a pessoa pode estar mendigando na rua. Tenha compaixão, irmão. É uma vida. Né? Você não sabe o que levou aquela pessoa, aquela situação. Na maioria das vezes é um engano de Satanás. Né? Mas muitas vezes é uma rejeição da família, problemas familiares, uma série de coisas. É claro que não justifica isso, porque tem muitos que passaram pelas mesmas lutas
e não se perderam de tal maneira. Mas nem todos são iguais. Tem alguns frágeis, irmãos, algumas pessoas que tiram a sua própria vida. Às vezes você vê aí alguns jovens loucos, sem Deus, sem valores cristãos, que se matando. Irmãos, compaixão, porque eles não têm o melhor, eles não têm Jesus. Compaixão da família, porque para eles já não vai adiantar mais nada, porque já foram. Então entenda, irmãos, nós não podemos simplesmente falar, não, ele está assim porque ele pecou. Quem que não pecou, irmão? Ele está assim porque ele merece. Ele está assim, não, irmão. Ele está assim porque ele está sendo enganado pelo inimigo. Ele é soberbo porque ele é enganado pelo inimigo. Ele é arrogante porque ele é enganado pelo inimigo. Então, nós devemos, irmãos, nós temos que amar o próximo. É o que diz a palavra. E o Senhor não diz para amar os próximos bonzinhos, os próximos que estão bem vestidos, os próximos, não. O próximo é aquela pessoa que está ao alcance da sua vista. É aquele mendigo, aquele drogado, aquele criminoso, que você tomou conhecimento. Entendam, porque amar quem é bacana é fácil, irmão. Agora, amar aquele que só faz males, irmão, é difícil, irmãos. É claro que alguns se entregam conscientemente a Satanás. Aí não tem jeito, né, irmãos? Aí tem que fazer como Paulo fez, que entregou Alexandre e Himeneu a Satanás. Tem pessoas que têm prazer em fazer macumba e falam da macumba eu não saio, e é isso e aquilo, então aí se entrega na mão de Deus, irmão. Mas aquela pessoa que você vê que nitidamente, ela não está consciente do engano dela. Porque alguns são enganados, são conscientes e querem fazer isso. Mas tem muitos que não, irmãos. E nós temos que ter a compaixão, misericórdia, para alcançar de Deus misericórdia. Se você não tiver misericórdia com ninguém, Deus não vai ter contigo, irmão. Porque diz aqui, bem-aventurados os misericordiosos, felizes serão, porque eles alcançarão misericórdia. Quem não for misericordioso não alcançará misericórdia. E aqui para estar encerrando, no versículo 8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem quer ver a Deus aqui? Então limpe seu coração. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu lembro de uma história de dois astronautas, que subiram numa nave espacial, ficaram em órbita lá no céu, e um falou para o outro, olha, estamos aqui no céu, sobrevoando a Terra, em órbita da Terra, e não estamos vendo a Deus. E aí o outro respondeu e disse, só vê a Deus os limpos de coração. Só os limpos de coração verão ao Senhor. Só os limpos de coração sentem a presença do Senhor. Só os limpos de coração têm comunhão com o Senhor. Então limpe o seu coração. Limpe o seu coração de todo sentimento ruim. Seu coração é a sua mente. De todo sentimento ruim, de toda perturbação, de todo engano, de toda filosofia ruim. Limpe a sua mente, irmãos. Limpe a sua mente de mágoas, de rancores, do medo. Porque medo é acreditar na obra do diabo, irmãos. Fé é acreditar na obra de Deus. Então limpe a sua mente, o seu coração, de tudo quanto que é. Limpar não significa tirar tudo, é tirar o que é ruim. Você tem que varrer a casa. Isso não é lavagem cerebral, não. É você conscientemente ficar descartando as coisas que estão contaminando a sua mente. Limpe, que aí você vai ver a Deus, você vai ter mais comunhão com o Senhor. Uma pessoa que tem pensamentos ruins, pensamentos pervertidos, um monte de coisa, não pode ver a Deus, irmão, porque não está com a mente limpa. Então limpe de toda amargura, sentimento, desejo de vingança, limpe de toda perturbação, de toda filosofia errada, que você verá a Deus. A melhor coisa que tem é não só ver a Deus, é ter comunhão com o Senhor, é caminhar com o Senhor. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando
e agradecendo